Vocês estão lembrados desta jovem senhora? Vocês se lembram quem é ela? Débora Rodrigues dos Santos, membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, ela é nossa irmã em Cristo Jesus. Está lembrado? Recentemente, a Suprema Corte do nosso país decidiu pela condenação da irmã Débora a 14 anos de prisão. Vivemos em tempos de emergência ou não? Eu sei, já discutimos isso aqui antes. Ela não deveria ter participado dos atos do 8 de janeiro. Mas essa fase já passou, irmãos. O que é preciso haver agora é a compaixão e a misericórdia que Cristo deixou para nós pelo seu exemplo e na sua palavra. Ela precisa agora de compaixão e misericórdia, não condenação. Faz sentido isso para você? Então, por favor, irmãos, continue orando pela irmã Débora. E ore também pelos seus familiares e por todos aqueles que continuam presos injustamente. Não estou falando aqui, irmãos, de política. Eu não estou abordando aqui do púlpito questões ideológicas ou partidárias. Não é nada disso, irmãos. E para aqueles que conhecem o tempo, e olham para esses eventos do ponto de vista das profecias do tempo do fim, sabem o que isso significa. Não seria um prelúdio para aquilo que em breve virá sobre o povo de Deus? Não é uma preparação para a crise dominical vindoura que afetará todo mundo e particularmente o remanescente do tempo do fim? Sofia, muito obrigado. Pode tirar a imagem. Muito obrigado. Jó capítulo 12, verso 5 diz assim: no pensamento de quem está seguro, eu lerei apenas a primeira parte. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio. Sofia, você pode, por favor, colocar esse texto, mas na Nova Versão Internacional, Jó 12, verso 5. Jó vivenciou isso aqui. Para aquele que vive na zona de conforto, que não está passando por tribulação, a angústia alheia não faz a menor diferença. Olha lá. Olha como diz a Nova Versão Internacional. Quem está bem, despreza a desgraça. O destino daqueles cujos pés escorregam. Essa é uma das razões porque parte dos nossos líderes não diz nada e não se posiciona pela verdade. E a minha oração, o meu desejo esta manhã, irmãos, é que nós sejamos homens e mulheres de fibra moral. Não estou falando aqui de revolucionários. Estou falando de homens e mulheres de fibra moral, que se posicionam por aquilo que é certo e por aquilo que é verdadeiro, em nome de Jesus e no temor de Deus. No temor de Deus, sempre. Amém? Eu já citei esse texto aqui, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu vou citá-lo. Obreiros Evangélicos, página 263, parágrafo 3. Deus nunca deixa o mundo sem homens capazes de discernir entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça. Ele tem homens designados para se porem à frente da batalha nos tempos de emergência. Vivemos tempos de emergência, irmãos? Minha oração é que nós sejamos esses homens e mulheres. A senhora White aqui fala de homens no sentido genérico, homem e mulher. Minha oração é que nós sejamos homens e mulheres que têm essa sensibilidade, que sabem discernir entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça, e que se põem à frente da batalha num tempo de emergência. Educação, nesta edição que eu tenho em mãos, página 40. Por favor, irmãos. O espírito de profecia. A maior necessidade do mundo é a de homens. Que tipo de homens?
Homens que não se comprem nem se vendam. Você conhece esse texto aqui, você já ouviu esse texto. Homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que no íntimo de seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Está claro isso, irmãos? Minha oração é que nós sejamos esses homens e mulheres. Mas eu devo adverti-lo. Posicionar-se por aquilo que é certo, justo e verdadeiro tem um preço. Não nos tornará pessoas populares. Está claro isso, irmãos? Haja vista a observação que eu fiz aqui na escola sabatina durante a lição do Cris. Nosso grupo está diminuindo, porque posicionar-se por aquilo que é justo, certo e verdadeiro tem um preço. E não é a popularidade. Na verdade, isso nos torna ainda mais impopulares. Que Deus os abençoe, irmãos. Que nós sejamos homens e mulheres diferentes, de fibra moral. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não temem chamar o pecado pelo seu nome exato. Que vivem em conformidade com a lei de Deus, pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Que se posicionam por aquilo que é certo, verdadeiro e justo, especialmente em tempos de emergência, em tempos de crise. Eu gostei muito de uma frase que eu ouvi ontem, e a frase dizia mais ou menos assim: Cristo não chamou a igreja remanescente para a zona de conforto, mas para um tempo de crise. É para este tempo que Jesus nos chamou. Amém? Dito isto, vamos então para o livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 1, irmãos, por favor. O livro de Joel fica logo depois do livro de Oséias. Oséias fica depois de Daniel. Então, Daniel, Oséias, Joel. Joel, capítulo 1. Verso 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Isso é tudo o que nós sabemos sobre o profeta Joel. Além do que se pode inferir com base no conteúdo do seu livro. Mas, do ponto de vista da biografia do profeta, é tudo que nós sabemos sobre ele. Que Joel era filho de Petuel e nós não sabemos nada sobre o pai dele também. Aliás, irmãos, nós nem sabemos ao certo em que ano Joel exerceu seu ministério profético. Não sabemos, não temos certeza. Não sabemos em que reinado ou em que reinados Joel exerceu seu ministério profético. Não temos certeza disso. Para vocês terem uma ideia, os eruditos bíblicos variam com relação a estabelecer uma data do ministério do profeta Joel entre o 9º século e o 2º século antes de Cristo. Olha o tamanho do período. Não temos certeza. O comentário bíblico adventista adota o 7º século e na introdução do volume que abrange o comentário do profeta Joel, do livro do profeta Joel, eles justificam o porquê eles partem do princípio de que Joel teria profetizado no 7º século. Em todo caso, a gente não sabe nada do profeta. E não temos nem mesmo certeza de quando ele profetizou. E isso foi providencial, porque no livro do profeta Joel não há distrações. Ele já vai diretamente no ponto da verdade, no conteúdo, no tema principal do livro. Não há distrações. Não há perda de tempo aqui. Porque se trata de um tempo de emergência, de um tempo de crise, e Deus tem uma mensagem soleníssima para o seu povo durante esses tempos. Por isso não há distrações. Então vamos ler aqui, vamos ver o que nós temos. Verso 2 de Joel 1. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Verso 3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Você está percebendo aqui o clima de urgência?
Você está percebendo aqui o clima de urgência, por isso não há distrações no livro. Ele vai diretamente na mensagem. Verso 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. De que Deus está falando aqui por intermédio do profeta Joel? De tempos de emergência, meus queridos. O Senhor está se referindo aqui a um tempo de crise. E ele se refere a múltiplas crises que vão se intensificando à medida que estas crises se desenvolvem. Não é também uma descrição na nossa época? Veja, Joel profetizou especialmente para o tempo dele, para a geração dele, mas há certos elementos da mensagem de Joel que se aplicam ao tempo do fim em virtude da natureza da sua mensagem. Se refere ao tempo do fim também. Existem elementos aqui que encontrarão o seu cumprimento cósmico e universal em Cristo Jesus, no ápice, no clímax do tempo do fim, quando o Senhor Jesus voltar. Tenha isso em mente. Então, este conteúdo se aplica também e, sobretudo, à geração do tempo do fim. E aqui o Senhor chama a nossa atenção. Olha, pessoal, vocês estão vivendo em tempo de crise. São tempos de emergência. Tempos de emergência! E por isso, olha só o que diz o verso seguinte. O verso 5. Ébrios, despertai-vos e chorai. Ébrios, despertai e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Olha, vocês que estão ainda vivendo na zona de conforto, vocês que estão se embalando e embalando outros em uma falsa sensação de segurança, despertai e chorai e uivai, porque a zona de conforto de vocês lhe será tirada. Quem é que está falando aqui, irmãos? Quem é que está falando aqui, meus queridos irmãos? Deus, o próprio Senhor Jeová, por intermédio do seu servo Joel, por intermédio do seu profeta. Não é uma mensagem popular que Deus está compartilhando conosco, irmãos, mas é uma mensagem absolutamente necessária e também, e sobretudo, é uma mensagem de misericórdia e de graça, irmãos. Porque o Senhor não tem interesse na morte de ninguém, Ele não tem interesse que ninguém pereça, mas que todos alcancem em Cristo Jesus a vida eterna. Vida sem fim, irmãos. Vida em abundância. Ninguém leva a sério estas verdades, ninguém leva mais a sério essas verdades que o próprio Salvador. E é por isso que ele deixou essa mensagem para nós. Porque ele quer que todos alcancem a salvação, ele não quer que ninguém pereça. Por isso a mensagem está aqui. É uma mensagem de advertência, Cris. É uma mensagem de demonstração, Cida. É uma mensagem forte, irmãos, mas é uma mensagem de misericórdia e de graça, especialmente para a geração que vive nos culminantes e derradeiros momentos da história da redenção. Então despertem, é hora de despertar. Vocês estão vivendo em meio a uma crise. Não é tempo de comemorar. Não é tempo de viver na zona de conforto. Não é tempo de viver como se as coisas fossem absolutamente normais. Não são. Nós vivemos em um tempo de emergência, um tempo de crise. E é hora de despertar. É hora de acordar. É hora até de chorar e de uivar. Uivar significa chorar e uivar. Clamar a Deus, irmãos, porque são tempos desafiadores. São tempos críticos que exigem esta atitude da parte do povo de Deus. Irmãos, nós vivemos em tempos de crise hoje. Nós vivemos. O Brasil vive um momento de emergência. O mundo agora que a sombra da guerra, meu amigo, agora que a sombra da guerra paira mais uma vez sobre o mundo, vivemos em tempos de crise. Esta mensagem é para nós, irmãos. É hora de despertar. O Senhor está dizendo, olha, você que está dormindo, você que está num sono profundo, como se tivesse bebido muito, você que está agindo como um ébrio.
Por favor, desperte, acorde. É hora de chorar, é hora de uivar. Tempos de crise, tempos de emergência. Para este momento, o Senhor nos chamou. Vamos agora para o capítulo 2, verso 1. Ainda nesse clima de emergência, ainda nesse clima de urgência, olha o que o Senhor continua dizendo através do profeta Joel. Tocai a trombeta em Sião. Não são tempos de crise, não são momentos de gravidade, não é um tempo que afeta a nossa condição presente e o nosso destino futuro. Olha lá, por isso o Senhor diz, tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta no meio da igreja. A igreja está dormindo, a igreja precisa despertar. Por isso, ainda na sequência dessa mensagem, capítulo 2, verso 1 diz, o apelo do Senhor aqui, tocai a trombeta em Sião, para o povo acordar, despertar da sua sonolência, que é semelhante à sonolência de um ébrio. Tocai a trombeta em Sião. Olha a urgência disso aqui, irmãos, por favor. Dai voz de rebate no meu santo nome. Perturbem-se todos os moradores da terra. Por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo? Olha lá. Porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Nós podemos dizer isso, irmãos. Mãe, se o profeta Joel pôde dizer isso lá na época dele, o que dizer nós, hein? Romanos 13, verso 5, né? Vocês que conhecem o tempo, a nossa salvação está mais próxima agora em relação ao dia em que nós conhecemos e aceitamos o Evangelho. Perturbe-se toda a terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Agora olha o versículo 11, por favor, irmãos. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Está chegando o momento da intervenção direta do Senhor nos negócios humanos. Olha a solenidade disto aqui. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Esta frase aqui não te faz lembrar de um outro texto das Escrituras? Sim, Lira, exatamente. Capítulo 6, a abertura do sexto selo, a última parte. Quem é que faz essa pergunta aqui derradeira? Os ímpios, em sua reação à segunda vinda de Jesus Cristo. Eles fazem a pergunta que o profeta Joel e também o profeta Sofonias fazem em seus livros. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor Lúcio está chegando. E é um dia... Isso não nos torna populares, viu, irmãos? Mas é parte da mensagem do Evangelho. É parte da mensagem da misericórdia de Deus em relação à igreja e em relação ao mundo. Grande é o dia do Senhor. E muito terrível. Quem o poderá suportar? É a pergunta dos ímpios lá em Apocalipse 6. Quem é que vai resistir ao grande dia do Senhor? Quem é que vai estar em pé quando o grande dia do Senhor chegar? Que é um dia muito terrível. Muito terrível para quem? Não é, irmãos? Este dia será muito terrível para as virgens prudentes? Não, irmãos. Claro que não. O noivo chegou. A reação será exatamente oposta. O dia terrível será para quem? Para as virgens loucas. Veja, o Senhor é muito didático na palavra dele. Não há como errar no caminho a percorrer, irmãos. Mas nós precisamos despertar para esta verdade. Precisamos despertar para o contexto em que nós estamos vivendo, que é um contexto de emergência, é um tempo de crise. E nós não podemos continuar dormindo. É hora de despertar. É hora de chorar e clamar. Senhor, poupa o teu povo, poupa a tua igreja. Irmãos, eu disse aqui recentemente, diante do quadro político do nosso país, nossa liderança já deveria ter conclamado a igreja para jejum e oração. Eu não estou exagerando aqui, irmãos, e olha, vocês me conhecem, a menos que eu seja rotulado. E eu não me importo de ser rotulado, porque o hino que nós cantamos aqui, inicial, ele diz assim, que a calúnia mordaz Cristo pode desprestigiar, não é? A letra do Inário Novo mudou isso, né?
não é uma crítica, tá, irmãos? A letra é muito boa, tá? Não é uma crítica. Mas a letra do inário anterior era melhor, porque Cristo não somente afasta a calúnia mordaz, ele a torna desprestigiosa, anula o efeito dela. Então, por isso, eu não me importo com rótulos. Mas os senhores sabem que eu não sou aqui extremista, não sou alarmista, nem tribulacionista. O fato é que nós precisamos acordar para a realidade do nosso país e do mundo. É um tempo de crise, irmãos. E nossa liderança já deveria ter convocado, conclamado a igreja para jejum e oração, diante da situação do clima político que nós vivemos, e diante do fato de que a sombra da guerra está aí em cima do mundo novamente, como não estava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Não podemos ser diferentes a isso. Não podemos ser indiferentes. Por isso o Senhor diz, tocai a trombeta em Sião. É hora de despertar. É hora de arregimentar o povo de Deus para a batalha decisiva que está aí diante de nós, que tem a ver com a fidelidade, a lealdade aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Irmãos, e então, o Senhor, no verso 12, na esteira do seu apelo, tocai a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor está próximo, olha o que ele diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Por favor, irmãos. O que diz o texto? Se o Senhor está dizendo para nós, está apelando, convertei-vos de todo o coração, todo o vosso coração, o que isto significa na prática? Veja, esta mensagem é dirigida para nós hoje, também, principalmente. Então eu repito a minha pergunta. Se o Senhor está fazendo um apelo à conversão, ele está fazendo esse apelo a nós, a conversão, isto significa o quê? Nós não nos convertemos ainda, irmãos. A conversão, ela começou, mas a obra não terminou ainda. Por isso o Senhor está dizendo, convertei-vos de todo o vosso coração. Olha, é hora de despertar. Olha o que está acontecendo à sua volta. Olha o clima político do seu país. Olha o que está acontecendo com relação à subversão das leis da justiça. Olha o que está acontecendo no mundo. Olhem o que está acontecendo na América. Um clamor cada vez maior por um decreto dominical. Se os senhores não conhecem o canal do professor Onésimo Muyambo, Escola da Profecia Bíblica, ele tem um canal no YouTube. Você pode acompanhar lá que ele sempre traz novidades com relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos no que diz respeito ao clamor por um descanso dominical. Irmãos, está lá, as coisas estão acontecendo. Múltiplas crises, nós estamos no meio disso. É hora de despertar, é hora de acordar, o dia do Senhor está chegando. Por isso o Senhor diz aqui, no versículo 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Meus queridos e amados irmãos, isso não tem nada que ver com autoestima. A questão aqui não é psicológica, que é importante, né? A gente sabe que é importante isso, Giovanni, não estou desmerecendo de forma alguma essa questão, mas aqui nesse contexto não se trata disso. Se trata de sentir tristeza pelo pecado, irmãos, pela iniquidade, de haver confissão, arrependimento, com jejum, com oração, em vista da nossa condição e da condição prevalecente no mundo. É disso que se trata, não tem a ver com autoestima ou qualquer coisa do gênero. O verso 13 diz assim, o Senhor continua, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O Senhor não quer uma religião de aparência, meus queridos. Aparência de piedade nada significa para Deus. Ele quer arrependimento, confissão de pecados genuínos. E Ele pode nos ajudar nesse sentido, até nisso Ele pode nos ajudar. Porque isso faz parte da experiência da salvação. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Por quê? Por quê, irmãos? Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, em grande benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. A mensagem, portanto, por mais forte, por mais vigorosa que seja, e ela é de fato,
ela é uma mensagem de misericórdia, de graça, de salvação. Amém? E nós precisamos entender e assimilar esse apelo que o Senhor faz aqui por meio do profeta Joel, porque diz respeito ao nosso tempo, que é um tempo de emergência, é um tempo de crise, e crise requer uma atitude como esta, porque o dia do Senhor está próximo, o dia do Senhor está vindo. Se estas condições forem satisfeitas, o Senhor garante a parte dele, irmãos. Como meu amigo Elier costuma dizer, fantástico. Fantástico. E o que o Senhor garante? Olha lá comigo o versículo 18. Se estas condições forem satisfeitas, olha, na verdade, antes de eu ler esse verso, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu li só a primeira parte aqui. Se você reparar no apelo do Senhor, quando ele começa aqui, rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, ele prossegue. E se você contar, você vai perceber que são 10 mandamentos. 10 mandamentos para o verdadeiro reavivamento e reforma do povo de Deus. 10 mandamentos. A partir do verso aqui, do verso 13, do verso 12 de Joel capítulo 2. Por uma questão de brevidade do tempo, eu já estou indo para o verso 19. Mas eu recomendo fortemente, hoje, em sua casa, por favor, em oração, leia esses capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Joel, por favor. Verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Então significa o quê? A palavra então significa o quê, pessoal? Olha, em virtude de ter havido confissão de arrependimento, confissão de pecados e verdadeira conversão, com choro, com pranto e com jejum diante do Senhor, o Senhor vai se compadecer do seu povo. É isso que diz o texto. Não é? Alguém não entendeu? Não, está claro, irmãos, uma criança entende isso aqui. Por favor, olha lá. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se de seu povo, verso 19, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém, irmãos? Isso teria se cumprido na experiência de Judá, se Judá tivesse sido fiel a Deus. Mas, como eu disse, há elementos dessa mensagem profética que vão se cumprir agora nos últimos dias. Portanto, se aplica a nós também. E o Senhor promete, se nós cumprirmos as condições que Deus estipulou em sua promessa para nos considerar bênção, Ele vai nos considerar bênção. Ele vai nos dar prosperidade. Não prosperidade terrestre, irmãos, porque vivemos em um tempo de emergência, em um tempo de crise, que só vai se intensificar mais à medida que nos aproximamos do grande dia do Senhor. A fartura que o Senhor promete é a fartura, Elier, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Amém? É para lá que nós precisamos olhar. Não devemos, embora seja tempos solenes, Lúcia, e a mensagem de Deus seja clara nesse sentido, Deus não está pedindo para nós nos concentrarmos no problema, mas olharmos além para o prêmio da nossa soberana vocação. Vale a pena. E o Senhor promete cumprir a parte dele. Se nós cumprirmos pela graça dele a nossa parte, ele vai cumprir a parte dele, vai nos dar prosperidade e vai nos dar eternidade, vida eterna com Cristo Jesus. Irmãos, Cristo não está oferecendo qualquer coisinha, não. Cristo está oferecendo vida eterna, vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E finalmente, irmãos, cumprimos as condições, ouvimos a mensagem do Senhor, despertamos, compreendemos o contexto urgente que nós estamos vivendo, temos a sensibilidade de que o dia do Senhor está próximo. Senhor, nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados em jejum, em pranto, em clamor, cumprimos enfim as condições que Deus estipula aqui. Então o Senhor promete mais, além da vida eterna lá na frente, Ele promete para agora esta promessa aqui. Verso 28 de Joel 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nós queremos receber uma porção dobrada do Espírito Santo em nossa vida? Queremos? Sim, precisamos cumprir as condições de Deus.
Não é tempo de comemoração. Não é tempo de celebração. É tempo de buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. É tempo de invocar o nome do Senhor enquanto Ele ainda está perto. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E esta promessa se cumpre em nossa vida em nome de Jesus. Porque Jesus precisa voltar. Amém? Um governo conservador de direita no Brasil não vai resolver o problema. O rei do norte não vai resolver o problema. O problema será resolvido por Jesus Cristo. Verso 23. 23 não, 32. Engraçado, parece que as letras aqui estão se mexendo. Verso 32. Preciso trocar as lentes. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. João viu o cumprimento desta promessa do Antigo Testamento, lá no capítulo 14, verso 1 do livro do Apocalipse. E você e eu, pela graça e pelo poder de Jesus, estaremos entre esses remidos. Amém? Irmãos, vale a pena. Mas é preciso despertar. Que Deus os desperte. Por favor, leia esses capítulos 1 e 2 de Joel em casa, em oração. Olhando para a certeza de que o Senhor cumprirá a promessa, se nós permanecermos fiéis a Ele. Que Deus os abençoe. Deus abençoe cada família aqui representada. Amém?